Amém, amém. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 35. Esse é o penúltimo estudo do módulo 3, aqui do Seminário Teológico de Base, do Ministério de Ensino da nossa igreja, né, da Escola de Discípulo. E hoje nós estamos concluindo, né, vamos iniciar e concluir esse estudo de número 35. Na próxima semana, dia 30, terminaremos, né, o estudo de número 36, né, iniciaremos e terminaremos o estudo de número 36, e assim fechamos o módulo 3, do curso do Seminário Teológico de Base, e a gente vai ter um período de recesso, né, de férias aí durante todo o mês de julho, e voltaremos a agosto para a honra e glória do Senhor. Mas hoje nós vamos tratar sobre a aplicação da salvação, né? Como é importantíssimo, né? Nós entendemos como a salvação conquistada por Jesus na cruz, né? Que nós temos falado todo esse módulo 3 sobre cristologia, né? Sobre Cristo. E como a salvação que foi conquistada na cruz por Cristo, como ela é efetivamente aplicada, né, naqueles que se deparam com a cruz, ouvem o chamado e recebem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para o Rodrigo orar, para nós iniciarmos a nossa aula. Amém? Amém. Pode orar, Rodrigo, em nome de Jesus. Oremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado por esse estudo de hoje. Pai, fala aos nossos corações, usa o teu servo da maneira que lhe apraz. Pai, que possa ser um estudo, Senhor, debaixo da tua graça, do teu amor, que os nossos corações, Pai, possam estar abertos para receber. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Confirmem para mim se vocês têm aqui a visão do material. Sim. Amém. Sim. Amém. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa aula, né, muitos de vocês acabam voltando e assistindo, né, no YouTube, né, ou muitos que estão aqui assistindo agora, né, essa aula está sendo gravada e muita gente assiste depois, mas eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se vocês acompanham, né, essa questão da tecnologia, como diz a Daniele, né, como é que é, Daniele? A Skynet já está ativa, né? Quem gosta de Exterminador do Futuro sabe o que é a Skynet, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, a gente está avançando, né? Em muitas formas, né, de usar a tecnologia, principalmente do ponto de vista da inteligência artificial. E uma forma legal que eu considerei e quero compartilhar com os irmãos, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu até vou apresentar a tela inteira, que fica mais fácil. Pronto, que vocês estão vendo agora. Pronto, estão vendo a minha tela inteira. Vou entrar aqui no YouTube, esse é o canal da igreja, né? Eu vou entrar aqui em meus vídeos, né? Deixa eu pegar uma aula aqui, nossa, são as aulas todas listadas. Deixa eu pegar um link aqui para nós ver. Vamos pegar a última aula aqui. Deixa eu ir lá para o canal para ver a última aula. Pronto. E aí, daqui nós temos a aula, tá vendo? Aqui toda organizada enfim, para vocês entenderem. Só que o YouTube agora, ele disponibilizou, se vocês forem vendo aqui embaixo, aqui tem algumas ferramentas, né? Dar um like, né? Para você quiser dar um like no vídeo, compartilhar o vídeo, promover, tem várias questões. Promover, no caso, porque nós somos dono do conteúdo, né? Eu estou no canal que é dono do conteúdo que está aqui na tela, né? A parte de analítica do vídeo, enfim. E tem também, eu não sei se vocês já viram, se tem no de vocês, agora, essa opção aqui, ó, perguntar, que é um chat com o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. E o que isso tem a ver? Ela é feita para ajudar e auxiliar na navegação do próprio vídeo que você está assistindo. Então, por exemplo, se você quiser saber, olha, do que fala esse vídeo, você clica aqui e fala, ele vai te dar um resumo sobre isso, né? Por exemplo, né? Se eu não me engano, nessa aula eu desenhei na tela. Posso perguntar, se você... Poxa, eu gostei daquele momento que o pastor desenhou lá, lembra que eu falei do Yin Yang, eu botei lá na tela? Pode perguntar aqui, ó, em que momento o pastor desenha na tela? Pergunta aqui, ó, para ele, ó. E ele te dá o vídeo, ó, ele te dá, olha, o pastor Lúcio começa a desenhar na tela por volta de 39h44. Vou clicar aqui, ó, já vem o markdown e ele automaticamente ele vai pular, tá vendo? Para onde eu estou desenhando, de maneira direta, tá vendo? Tá sem áudio aqui? Aqui não. Automaticamente vai tá mostrando aqui, por exemplo. E aí, se você tiver alguma dúvida, né? Então, por exemplo, olha, ele vai dando várias sugestões, né? Por que não devemos priorizar o que define, por exemplo, substituição penal? E aí, qualquer dúvida, né? Lembra, às vezes você gostou de uma parte, né? Ele vai dizer que, olha, de acordo com a aula, a substituição penal é a doutrina bíblica que estabelece que Cristo, sendo completamente sem pecado, tomou voluntariamente sobre si a penalidade que deveria ser imputada aos pecadores. E aí você clicando aqui, por exemplo, você já vai direto para lá, ó, quando eu falo sobre a substituição penal. Então, por exemplo, aqui a Fernanda orou. Então, se eu quiser ver, por exemplo, melhor nem quando, porque é sobre o que a irmã Fernanda ora.
que você está aqui, a partir do vídeo. Então, assim, ó, no final do estudo, aí ele dá o prazo, o tempo lá, e diz assim, ó, a irmã Fernanda faz a oração de encerramento da aula. Sua oração, ela destaca os seguintes pontos: gratidão pelo aprendizado, privilégio pelo conhecimento e súplica por fixação do ensino. Ela pede a Deus que ele enraize no coração, na mente, tudo que foi ensinado, aprendido durante o estudo. Então, na verdade, fica como uma ferramenta de auxílio para vocês, caso vocês queiram estudar, por exemplo, né? Relembrar, voltar em algum ponto, fazer alguma pergunta, né? Então, assim, é uma ferramenta que é muito legal e acho que vale muito a pena nós termos esse conhecimento, né, de como poder utilizar essas ferramentas, porque auxilia bastante, né? Às vezes você quer voltar naquele... Nossa, o pastor Lúcio falou um negócio que, né, eu não peguei direito, eu queria lembrar. Você pergunta e automaticamente, né, você vai ser levado ali. Paz, Alexandre, bem-vindo, meu irmão, boa noite. Você automaticamente vai ser... vou voltar lá que eu acabei. Você automaticamente vai ser lembrado, né? Vai ser colocado sobre isso, né? Dá um exemplo aqui, se eu não me engano, o Cristiano falou nessa hora, né? Aí, poxa, o irmão Cristiano fez uma colocação legal. Aí, quando o irmão Cristiano fala, não, fica à vontade, meu irmão, não tem problema nenhum, não, Alexandre. Seja bem-vindo, meu irmão. Olha lá. Ó, o irmão Cristiano participa na aula fazendo perguntas, interagindo com o pastor Lúcio com 3 momentos principais. Ó. Primeiro momento, no minuto 24, vou colocar aqui, vai estar exatamente lá. Ó. Ele levanta uma questão sobre a expressão ter teleexpresso pago, buscando. No segundo momento, ele faz uma breve confirmação do entendimento. Terceiro momento, ele expressa uma dúvida sobre a existência de 2 verdades. Eu vou colocar aqui, ó, para a gente lá. Ó. Entendeu? Então, nós temos aqui a possibilidade, né, de ter diversas formas, né, de nós navegarmos por esse conteúdo da aula e te ajudar aí nessa... Pai Marcos Vinícius, Pai Brunzinho, nessa aula tão importante, né, para a construção da nossa fé. Então, se você não pegou, deixa eu botar aqui novamente, que às vezes eu falo, parar compartilhamento. Se você não pegou, vou botar novamente. Ó. Então, você vai lá no vídeo, você vai no vídeo, tá vendo? E lá embaixo do vídeo, você tem aqui, ó, a opção aqui, a estrelinha, né, do Gemini, perguntar. Você clica nela e aí ele vai não só respondendo o que você perguntar, mas ele vai dando opções, né? Por exemplo, ele vai dando outras perguntas, né, que podem destravar o seu interesse. Então, por exemplo, por que Isaías ensinava sobre um rei servo? E aí vai lá nesse conteúdo. Enfim, tem bastante coisa aí para ajudar, para auxiliar, né? Hoje, realmente, a gente só não estuda a palavra do Senhor, não tem acesso a um conteúdo de primeira qualidade se nós não quisermos, né? Tudo que está sendo feito hoje em dia, né? Tem pessoas que preferem olhar com os olhos de preocupação e talvez de certa resistência, mas a verdade é que no final do dia, assim, a tecnologia ela é imparável, né? Deus deu sabedoria ao homem para essas coisas, né? Hoje muita gente demonizou lá no início dos anos 2000 a internet. Hoje nós não vivemos sem ela, né? Toda a nossa vida está aplicada nela, uso de celulares, enfim. Então, nós temos bastante coisa aí para administrar aí e poder ajudar nos estudos, tá bom? Mas vamos falar sobre a nossa aula propriamente dita, né? Hoje nós estamos começando, né, e vamos terminar o estudo de número 35, que fala sobre a aplicação da salvação. Basicamente, né, o que nós temos aqui é a aula onde nós vamos tratar... deixa eu destacar um highlight aqui. Ó. O estudo examina como a salvação conquistada por Cristo na cruz é efetivamente aplicada ao pecador. Né? Trata-se de uma obra inteiramente divina, iniciada e consumada pela graça soberana de Deus por meio do Espírito Santo. Então, a gente vai ver isso em alguns pontos. Né? Primeiro, o primeiro e mais importante ponto de partida, que é o convencimento, né? A obra preparatória do Espírito Santo, conforme João 16, 8 a 11, que convenceu o Lúcio, a Fernando, o Rodrigo, o Cristiano, a Daniela, a Márcia, o Marcos Vinícius, né? Cada um de nós fomos convencidos, né? O Alexandre, fomos convencidos não por homens, né? Não é uma convicção, não é um convencimento intelectual, né? A fé ela é racional, porque o Senhor não se apodera da nossa capacidade de entendimento. Pelo contrário, ela é em Cristo, a nossa capacidade de percepção e entendimento das coisas ele é expandido e não retirado, né? Mas o convencimento não é racional, no sentido de que nós entendemos como um dogma, como uma filosofia, e decidimos seguir uma filosofia de vida. Não. O convencimento ele é espiritual,
né, para nós aceitarmos a nossa condição de pecadores, de miseráveis, de necessitados de Jesus e da sua salvação, é necessário, antes de mais nada, de que o Espírito Santo nos convença do juízo, do pecado, da justiça, do juízo e do pecado. Então, nós vamos ver esse ponto, nós vamos ver o chamado, né, que aqui tem uma distinção importante dentro daquela linha arminiana e calvinista que nós começamos a falar, que eu falei, não vou entrar em soteriologia ainda, só para vocês entenderem, é que tem o chamado geral e efetivo, né? Então, Deus chama todos, né, a salvação, mas efetivamente apenas alguns respondem a esse chamado, né? Então, a regeneração, né, o novo nascimento sobrenatural em Cristo Jesus, e, por fim, a fé, né, que é o dom de Deus e a resposta daqueles que são eleitos. Independente de você ser calvinista ou arminiano, quando você olha, né, para todos aqueles que têm Cristo, a Bíblia fala claramente que eles são os eleitos, né, que eles foram eleitos ou pela presciência de Deus, que olhou Boa e viu noite, aqueles gente. que Ainda estou trabalhando na responderam. rua, mas estou ligada aqui. Ainda estou trabalhando, mas estou ligada aqui, hein? Amém, amém, Helene. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vinda. Boa noite. Então, aquele que nós vamos ter, ou pela presciência de Deus, né, no caso do arminianismo, ou pela determinação de Deus, no caso do calvinismo. Eu mandei material para vocês sobre isso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir os vídeos, mas eu coloquei lá no grupo da igreja para vocês poderem aprofundar um pouquinho mais, caso tenham essa necessidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse caminho da salvação, né? Se você convive algum tempo comigo, você está acostumado a ouvir uma frase que é sempre meio que redundante, né? Em que aspecto? Eu sempre falo isso, né? Pode parecer meio óbvio, mas o caminho da salvação é um caminho, e você só caminha pelo caminho caminhando, né? Parece meio redundante, meio absurdo que eu estou falando, meio óbvio, mas é no sentido de que ninguém pode caminhar um caminho por você, né? Se você falar assim, olha, Rodri, você precisa ir lá no centro do Rio para resolver uma questão sua de trabalho, para receber um valor do seu trabalho, mas você tem que entrar lá, da sua biometria, é algo que é direcionado somente a você e a mais ninguém. Ninguém pode caminhar esse caminho por você, né? Então, existem situações na nossa vida que somente nós podemos fazer. E uma dessas situações, e a mais importante delas, é a salvação. Por isso, a salvação ela é individual. Não adianta você achar que as pessoas vão buscar pelo seu crescimento, o amadurecimento espiritual, se você não está disposto a caminhar. Nós podemos suportar em oração, nós podemos ensinar, nós podemos caminhar, nós podemos ajudar, mas ninguém pode, no final do dia, caminhar por você. Ou seja, se a pessoa não quer estar na igreja, se a pessoa não... Por exemplo, nós temos aqui a aula do Seminário Teológico de Base, está aberta a todos, mas nem todos vêm, por exemplo, né, aqui para assistir. Está aberta a todos. É óbvio e é natural que quem está aqui está caminhando um caminho de conhecimento naquilo que na palavra do Senhor. E outros que não estão aqui, né, não vou nem dizer estão na aula aqui, porque pode estar assistindo depois no YouTube, mas outros que não participam, não buscam, não têm essa discernimento de procurar o conhecimento, é óbvio que nenhum de vocês vai poder caminhar por eles. Vai passar 20 anos e a pessoa vai continuar ignorante a respeito da Bíblia. Vai passar 10 anos e a pessoa vai continuar da mesma forma como ela entrou na igreja. Por quê? Porque não amadureceu. Ela não quer caminhar o caminho. Ela não quer ter uma vida de consagração, ela não quer ter uma vida de oração, ela não quer ler a palavra de Deus. Tem crente que tem 20, 30 anos e nunca leu a Bíblia toda. Não quer, a pessoa não quer. Então, o caminho, ele é caminhado. E esse caminhar só pode ser feito por cada um de nós de maneira individual. Caminhamos juntos e unidos enquanto igreja, mas ainda assim a caminhada é individual. Mesma coisa, se nós temos uma multidão aqui para escalar uma montanha, né? Vamos fazer uma trilha, né? Por mais que nós estejamos juntos na trilha, ainda assim é necessário que cada um caminhe o caminho de maneira individual, né? Não tem como você carregar uma pessoa, levar outra pessoa durante toda a trilha. Você pode, em alguns momentos, ajudar, em alguns momentos, dar um suporte, em alguns momentos, se colocar, né, ali à disposição, mas todo o tempo não é possível dessa forma. E a vida cristã mais, nem exatamente, inclusive mais profunda que isso, né? Então,
Nos estudos anteriores, né, nós examinamos a pessoa e a obra de Jesus Cristo, a sua encarnação, sua vida perfeita, sua morte expiatória, sua ressurreição gloriosa, e toda essa obra, né, ela foi realizada em favor do pecador. Mas essa salvação objetiva, né, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e hoje vive e reina. A salvação está aberta. Ele já conquistou na cruz. Então, ela se torna subjetiva a partir do momento, né, ela é objetiva. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou. A salvação está aberta para todos aqueles que querem. Mas ela se torna subjetiva porque ela é efetivamente aplicada e recebida pelo pecador, isto é, como ela é, né, aplicada e recebida individualmente pelo pecador, né? Então, assim, as pessoas sabem que nós somos salvos em Cristo, mas como essa salvação é aplicada, muitas pessoas ignoram, acaba sendo subjetivo, porque fica meio que na experiência de cada um, mas a Bíblia nos dá esclarecimento de como o Senhor opera para que a salvação, para que o processo de salvação seja executado na nossa vida, e é isso que nós vamos viver hoje. Então, se você tem a oportunidade de estar na igreja, ouvindo as pregações, domingo eu preguei claramente sobre isso, né? Tem muitas pessoas que têm Jesus como Salvador das suas vidas, mas Jesus não veio somente ser Salvador. A confissão de fé em Cristo Jesus implica dois movimentos: reconhecer Ele como Salvador, ou seja, que você sem Ele está perdido, que você está morto, que eu estou perdido, e que sem Ele nós vamos para o inferno. A nossa morte, lembra que eu tenho falado da segunda morte? A segunda morte, a morte espiritual, a separação eterna de Deus, é inevitável sem Cristo. Nós estaríamos perdidos, por isso Ele é o Salvador. Mas Jesus não exige apenas ser o Salvador. Ele se apresenta como Salvador e exige ser Senhor da vida daqueles que eles creem. Então, o que eu estou dizendo? Às vezes as pessoas falam assim, olha, não dá para a gente julgar o coração das pessoas, e ninguém deve julgar o coração das pessoas. Mas a Bíblia também fala que a árvore ela é conhecida pelo fruto. Um crente nascido de novo, verdadeiramente convertido em Cristo Jesus, ele necessariamente precisa submeter a sua vida ao senhorio de Cristo, né? Não existe você somente ter Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor da sua vida, ou seja, aplicar os seus mandamentos na sua vida, seguir a Cristo na partir da palavra de Deus na sua vida. Tanto que Jesus fala, aqueles que me amam são aqueles que praticam as minhas palavras, né? Então não tem como dissociar isso. Mas vamos ver então como é que funciona a salvação na vida do cristão, né? Primeiro de tudo, a salvação, ela não é oferecida ao homem, né? Ela é aplicada por Deus de forma soberana, eficaz e irresistível, ou seja, ela está disponível, mas ainda assim é uma obra de Deus na vida do homem, né? Então, não existe, como é que eu posso dizer assim? Não existe esforço humano para alcançar a salvação. Ela é não somente oferecida e nós tomamos, né? Eu quero, peguei para mim. Não, ela precisa ser aceita, mas imediatamente aplicada na nossas vidas de forma soberana, eficaz e irresistível, de maneira que nós não olhemos para trás, de maneira que nós caminhemos o caminho, ou seja, de maneira que não tenha mais volta, né? Que até lembro que usamos na nossa igreja, que não tenha mais volta nesse processo de decisão. Então, né, a apostila Estudo 35, né, apresenta essas 4 etapas e aspectos da salvação, né? E essas etapas, elas não são conquistas humanas, né, mas obra divina. O homem não se salva, ele é salvo, entendam isso. Lembra de Efésios capítulo 2:8? Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não por obras. E obras, a gente tende a achar que obras são as boas obras, não só as boas, né? Dei sopa, fui um bom marido, fui um bom filho, não somente, mas por nenhuma obra. Obras no plural, qualquer tipo de obra. Não foi você que era bonzinho e apaixonou por Jesus, e aí, não. Meu irmão, você e eu somos seres caídos. O nosso coração, sem a operação do Espírito Santo de Deus, jamais aceitaria Jesus como Senhor e Salvador. Jamais nós entregaríamos a nossa vida a Jesus sem o convencimento do Espírito, ou seja, sem que a obra do Senhor fosse feita na nossa vida e a soberania de Deus
fosse feito nesse processo redentor. Então, primeiro ponto, como eu falei aqui, é o convencimento, né? O Espírito Santo ilumina o pecador, revelando a ele o pecado, a justiça e o juízo. Sem isso, ninguém busca Deus. Não existe, irmãos, não existe a menor chance de nenhum ser humano buscar a Deus de maneira voluntária. Voluntariamente, o homem, ele é rebelde contra o Senhor e os seus mandamentos. Todos pecaram, lembra disso? Todos pecaram e estão destituídos, estão afastados, estão separados da glória de Deus. Então, o primeiro ponto é que quem tocou na sua vida, quem tocou na minha vida, foi o Senhor. E é importante nós entendermos isso, porque sem isso, tem muitos crentes que não vivem de maneira, como é que eu posso explicar? Verdadeira, né? Confiante de que Deus os ama, de que Jesus os ama. Porque não entendendo que não foi você que foi um dia para a igreja e aceitou Jesus. Foi o Espírito Santo que moveu a sua vida e ao redor dela para convencer você de que você era pecador e sem Deus você estaria perdido. Sem Jesus você estaria perdido. Ao ponto que as escamas que estavam nos nossos olhos caíram, lembra do apóstolo Paulo? E nós fomos rendidos à revelação de Deus em nossa vida. Em outras palavras, cada um de nós tem a nossa história de revelação no caminho de Damasco. Cada um de nós chega um momento da nossa vida que somos confrontados pela presença do Senhor. E ali, quando expostos, nós nos colocamos de joelhos e não temos nada a fazer a não ser nos rendermos àquele que nos abordou e nos alcançou. Então, isso se chama o chamado, né? Deus chama o pecador por meio da palavra. Há um chamado geral a todos e um chamado efetivo àqueles que estão eleitos. Mais uma vez, eu não vou entrar em questão de soterologia, calvinista arminiana, as ambas reconhecem os eleitos, né? Ou eleito por presciência, ou eleito por decreto, mas ainda assim, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que receberam a Cristo, a Bíblia fala que esses são os eleitos. Deus olhou da eternidade, Deus determinou, dependendo da visão da eternidade, e alcançou essas pessoas que operam internamente com poder irresistível, ou seja, sabendo aqueles que responderiam ao seu chamado, ou, no caso de calvinista, determinando aqueles que aceitariam o seu chamado, Deus sabe exatamente aqueles a quem são do seu aprisco, né, essas ovelhas do seu aprisco, e chama, né, e convence por meio da palavra aqueles que estão dispostos a receber a Cristo Jesus. O terceiro ponto, a partir daí, é a regeneração, né? Deus concede nova vida espiritual ao pecador morto em delitos e pecados, e esse é o que nós chamamos de novo nascimento, que é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Lembra que Nicodemos pergunta a Jesus, olha, mas como assim eu posso... ele faz algumas perguntas a Jesus fala, mas para você entender isso, é necessário que você nasça de novo. E ele fala, mas como eu posso nascer de novo? Voltarei eu à barriga da minha mãe, ao ventre da minha mãe, para me nascer de novo uma segunda vez, né? E aí Jesus fala a Nicodemos, né? No capítulo 2 de João, fala, sendo você mestre em Israel, você não entende essas coisas? E ele fala, na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha, do batismo, da água e do Espírito, né? Do convencimento do Espírito, do batismo nas águas. Por isso que o batismo das águas é um mandamento, é uma ordenança, assim como a ceia do Senhor, o batismo é uma ordenança. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não vai ter condições de entender essas coisas. Então, quando nós nascemos, nós somos regenerados, né? Regenerados, o que significa ser regenerado? Se eu estou, por exemplo, regenerando algo, eu estou levando ele ao momento inicial dele, né? Desfazendo todo o dano que ele sofreu, todo o processo que ele... E essa regeneração do primeiro estado é em relação à regeneração ao nosso relacionamento com Deus que foi tirado na queda do Éden. E por último, né, vem a manifestação da fé. Ou seja, uma vez que o homem foi convencido, aceitou o chamado de Deus, teve seu coração regenerado, a fé salvadora, que é um presente de Deus, pelo qual o regenerado confia em Cristo como único Salvador e Senhor, ele é fruto dessa regeneração e não a sua causa. Ou seja, uma vez que Deus te chama, você aceita Cristo, você é regenerado, você recebe uma vida espiritual em Deus, você nasce de novo para o Senhor, ao aceitar o chamado, a partir dali a fé começa a operar na sua vida, e essa fé nada mais é do que a confiança em Deus e sua palavra. Bom? Então, esses 4 aspectos, né, formam uma cadeia de graça soberana. Deus apenas não torna a salvação possível, mas ele a aplica eficazmente àqueles que escolheu antes da fundação do mundo, né? Em Efésios 1,4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, Deus não começou essa obra na minha, na sua vida hoje.
Deus começou essa obra na minha, na sua vida, da eternidade até aqui. Tá claro até aqui? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Tá muito denso o assunto? Não, para mim tá claro. Claro. Para mim Todo mundo também aí? está claro, pastor. Está bem explicado, sem perguntas. Tá bom. Vamos em frente. Então, nós vamos ver cada um desses aspectos, né? Então, o primeiro que a gente vai ver é o convencimento. Alguém consegue ler para mim? Eu posso ler. João 16, 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi condenado. A condição natural do homem. Antes do convencimento, o pecador está espiritualmente morto. Efésios 2:1. Cego, 2 Coríntios 4:4. E incapaz de compreender as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2:14. Ele não busca a Deus por vontade própria. Não há quem busque a Deus. Romanos 3:11. Então, o convencimento, né? Pode continuar lendo. Deixa eu explicar. Então, o convencimento vai passar por isso, né? Ele é um trabalho que somente o Espírito Santo pode fazer, né? O texto para mim clássico, assim, né? Que eu mais gosto nesse ponto é Efésios capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, né? Capítulo 1 e 2. Por que capítulo 1 e capítulo 2? Se você teve a oportunidade de ler Efésios, se você não teve, eu sugiro que você leia. Você vê que capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai mostrar claramente qual é a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da salvação. Ele vai mais ou menos explicar assim, olha, Deus Pai desejou, o Filho executou, né? E o Espírito vem consolidar essa obra de salvação. De maneira que, no final do capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, a operação do Espírito, o poder do Espírito Santo na vida da Fernanda, na vida do Rodri, na vida da Márcia, na vida do Cristiano, na vida do Daniele, do Lúcio, do Alexandre, da Eliane, do Marcos Vinícius, o poder necessário para que hoje cada um de nós estivéssemos aqui foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que opera no terceiro dia para retirar Jesus dentre os mortos e ressuscitar a Cristo, ou seja, o poder para tirar um morto da morte para a vida, é o mesmo poder que opera e operou em cada um de nós para que nós fôssemos tirados da morte espiritual para a vida com Deus. Nós estávamos diante de Deus, antes de recebermos a Cristo, nós estávamos mortos diante dele. Nós estávamos mortos diante dele. Então, quando o Espírito Santo opera em nós, ele gera vida e nós passamos a viver a partir do momento que nós somos tocados por ele diante de Deus. Então, antes do convencimento, o pecador está espiritualmente morto, cego e incapaz de compreender as coisas do Espírito. Lembra? 1 Coríntios 2,14? Pois o homem natural não entende o que é espiritual. Não entende sobre nada. Aí, quando nós nascemos do Espírito, nós passamos a ser homens espirituais, que não voltamos a ser mais homens naturais. Podemos nos transformar em homens carnais, né? Versículo 15 e 16 de 1 Coríntios capítulo 2 e 3, versículo 1 e 2 do capítulo 3 também, logo na sequência, não o textinho todo, começa no 14, termina no 2,14 e vai terminar no 3, versículo 2. Então, ali são justamente a ilustração daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Então, ele diz que o homem não busca Deus pela vontade própria. Não há quem busque, lembra de Romanos 3,11? Não há um sequer. Não adianta. Eu e você, nós não buscamos ao Senhor. Não fomos nós que o encontramos. Foi ele que nos encontrou. Nós tendemos a olhar a parábola da ovelha perdida apenas do ponto de vista do crente desviado, do irmão afastado, enfraquecido da fé. Mas, do ponto de vista da soteriologia da salvação, nós, em algum momento da nossa vida, éramos a centésima ovelha. O pastor continua saindo dia após dia, hora após hora, semana após semana, mês após mês, atrás daquela centésima ovelha que estava perdida. Por quê? Porque na sua sabedoria, na sua ciência, Deus já sabe aqueles que responderão positivamente ao seu chamado, que responderão. Lembra que eu expliquei isso? Por isso que é importante a construção do CETEB. Lembra que eu expliquei que Deus não vê igual a nós? Futuro, presente e passado, né? O passado, presente e futuro. Deus não vê assim. Deus, ele está acima do tempo. Deus, ele vê um todo. Diante do Senhor, nós já existimos e já estamos vivendo na eternidade, no sentido de que Deus, ele conhece tudo. Deus tem toda
o tempo toda a sabedoria. Deus, ele conhece presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então, o que é esse convencimento, né? A Bíblia chama ele do grego de elentio, que é uma obra exclusiva e soberana do Espírito Santo. Ou seja, não é persuasão humana, não foi quanto que o pastor pregou bem para você, o quanto que alguém falou bem para você, não é persuasão humana, não é uma emoção religiosa, mas uma iluminação divina, né? Deus tocou você e penetra a sua consciência de pecador e torna você responsável diante de Deus. Então, ela precede a conversão e é absolutamente necessária para ela. Então, quais são as 3 dimensões, né, do convencimento? Primeiro, Deus te convence do pecado. É o primeiro passo. Lembra? Jesus falou isso, e virá o Consolador e ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica o que é isso. Por quê? O Espírito revela ao pecador que sua incredulidade em Cristo é pecado fundamental. Lembra quando eu falei sobre o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo, eu expliquei aqui na aula, né? Então, a incredulidade em Cristo é o pecado fundamental. É o pecado que não tem perdão. Porque quando você... O que é blasfemar contra alguém? É acusar, fazer dessa pessoa mentirosa, é dizer que ela é defamar. E nós dizemos, quando o Espírito diz para nós que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Senhor, quando Jesus se declara como Senhor, e nós dizemos que isso é mentira, que não é a verdade, que isso não é a realidade, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, que Deus está mentindo, que Deus está tentando nos enganar, nos ludibriar, que o Espírito não fala para nós a verdade, que existem outras verdades que não essa, ou que todas as verdades são como essa. E isso é uma blasfêmia, é fazer do Espírito mentiroso. Por isso não há perdão. Não é porque Deus não perdoa, mas é porque sem aceitar a Cristo não há como ter o perdão dos pecados, e sem o perdão dos pecados é impossível nós vermos a Deus. É impossível. Então o Espírito revela que Cristo é o único justo, que foi ao Pai, e a sua justiça perfeita é a única base para a aceitação. Perdão, eu estou no pecado. O Espírito revela ao pecador que sua incredulidade em Cristo é o pecado fundamental. Não apenas atos isolados, mas a rejeição de Cristo como raiz de todo pecado. Por isso que eu falo todas as aulas. Você quer saber se alguém é crente? Você quer saber se alguma religião é realmente cristã? Do ponto de vista de como nós, protestantes renovados, cremos. Como? Fala sobre Cristo. Se não aceitar Cristo como Senhor e Salvador, se não reconhecer Cristo como Deus, claramente existe um problema do ponto de vista da fé, e nós consideramos incapaz de produzir salvação. Então, o Espírito vem nos convencer do pecado, vem nos convencer da justiça, ou seja, o Espírito revela que Cristo é o único justo e que foi ao Pai, e a sua justiça perfeita é a única base para a aceitação diante de Deus. Então, essa perfeita aceitação diante de Deus, o Espírito revelar que Jesus foi o único capaz de perfeitamente saciar a justiça de Deus, né? De conciliar ou reconciliar o homem com Deus, isso é importantíssimo. Por quê? Por isso, por exemplo, nós temos como uma outra ordenança a ceia. Na ceia, nós celebramos a morte, nós celebramos que Cristo venceu o pecado, mas nós celebramos também a sua justiça, que ele perfeitamente ele viveu e foi justo. E como justo, ele se sacrificou na cruz do Calvário, e essa é a base para a aceitação diante de Deus, ou seja, um inocente morreu por um pecador. Quando nós celebramos a ceia, nós nos lembramos. Por isso a Bíblia fala, façam isso em memória de mim. Se lembrem, tragam novamente a memória. Se lembrem do que eu fiz na cruz do Calvário. Se lembrem da minha justiça. Se lembrem da vitória sobre o pecado. E, por fim, o convencimento também do juízo. O Espírito revela que Satanás foi condenado e que todo aquele que permanece no pecado enfrentará o juízo eterno. O pecador percebe que está do lado errado. Basicamente é isso. Então, quando nós somos convencidos sobre o nosso pecado, nós somos convencidos de que somente em Cristo há a possibilidade de uma aceitação diante de Deus. E nós somos convencidos que todo aquele que vive no pecado, como nós vivemos, e que somente em Cristo podemos ter justiça, nós somos convencidos do juízo, ou seja, que quem estiver do lado errado, quem estiver vivendo no pecado, sofrerá condenação eterna, mas aqueles que estão em Cristo sofrerão salvação. E aí esse convencimento gera o próximo passo, que é o chamado, né? O aceito do chamado, que é para aceitar Cristo como Senhor e Salvador.
Então, o resultado do convencimento é que o pecador passa a enxergar a sua miséria espiritual. É mais ou menos assim, meu Deus, sem Cristo eu perdido. Então, a gente passa a enxergar a sua miséria espiritual, a glória de Cristo e a urgência da nossa salvação. E ele não pode mais, né, o pecador não pode mais ignorar a sua condição, porque ele foi iluminado pelo próprio Deus. Nós não somos capazes de enxergar isso. Somente Jesus é capaz de nos mostrar o quão pecador, né, o quão errado e quão pecador nós somos. Então, aí, a partir daí, nós vamos para o segundo passo, que é o chamado geral, né? É o chamado de Deus geral e efetivo na vida do crente. Sobre o conhecimento, alguma dúvida daquilo que eu acabei de explicar? Não. Tá. Então, sobre o chamado, né? O chamado geral e efetivo. Então, o Espírito nos convenceu que somos pecadores, que Jesus é o único que pode nos fazer aceitos diante de Deus e que a justiça, o juízo de Deus vai ser executado. Aqueles que vivem no pecado serão condenados e aqueles que vivem em Cristo serão salvos. Então, pós esse convencimento, quando nós estamos convencidos disso, qual é o próximo passo? Deus age por meio do chamado. A apostila, né, que nós utilizamos como base vai distinguir dois aspectos do chamado divino, ambos reais e bíblicos, mas de natureza e alcance distintos. Compreender essa distinção é fundamental para entender a soberania de Deus na salvação. Então, o que nós chamamos de chamado geral universal, né? Como está lá em João 7,37, né? Que diz, olha, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Mateus 22,14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isaías 55,1. Venham todos os que têm sede e venham às águas. O chamado geral, de maneira direta, ela é um convite universal de Deus, proclamando a toda a humanidade por meio da pregação da palavra. Né? Então, ele é sincero e genuíno. Deus realmente convida a todos para a salvação. Ele é universal, ou seja, dirigido a todas as criaturas, né? Todos os homens que viveram, vivem e viverão. Ele é responsabilizador, ou seja, quem rejeita esse chamado, ele é culpado, ele se torna indesculpável diante de Deus, mas ele também é insuficiente por si só, né? Ele não garante a salvação, pois o homem natural rejeita esse chamado. Todas as vezes que nós ouvimos o chamado, se nós não formos tocados pelo Espírito, nós rejeitaremos o chamado, nós rejeitaremos a Cristo. Então, a partir daí, entra o chamado que nós chamamos de efetivo ou particular. Romanos 8,30, que vai falar daqueles que os que Deus predestinou também chamou, e os que chamou também os justificou, e o que justificou também glorificou. Né? Em 1 Coríntios 1,24 vai dizer, mas para os chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Então, o que é esse chamado efetivo ou particular? É a obra interna e soberana do Espírito Santo dos eleitos, né? Naqueles que responderiam previamente ao Senhor de maneira positiva. Então, ele é interno e poderoso, ou seja, ele vai operar Deus operou no meio do seu coração, não apenas nos nossos ouvidos, né? Nosso coração é de pedra, não foi só pelo ouvido que nós fomos convencidos na nossa mente, mas Deus operou, né? Transformou, lembra da promessa? Transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Ele é irresistível a partir do momento que não pode ser frustrado pela vontade humana caída. Quando nós somos chamados e nosso coração é transformado, nós não temos outra resposta a não ser dizer sim ao Senhor. Ele é eficaz, né? Ou seja, ele sempre vai produzir aquele resultado pretendido por Deus, e ele é particular porque ele é dirigido especificamente, né, para aqueles que foram eleitos por Senhor desde a fundação do mundo. E aí, mais uma vez, não estou entrando em calvinismo, né, arminianismo, mas do ponto de vista de Deus ter a ciência, né, a presciência daqueles que responderiam ao seu chamado, uma vez expostos à verdade. Então, a distinção geral, né, entre chamado geral e efetivo não diminui a responsabilidade humana, né? Ele exalta a graça soberana de Deus, ou seja, se alguém é salvo, é porque Deus o chamou eficazmente, ou seja, Deus fez uma obra particular em seu coração. E se alguém perece, é por conta da sua rejeição ao chamado geral. Então, nem todos vão responder ao chamado geral, e aqueles que respondem, Deus trabalha de maneira efetiva e particular no coração de cada um de nós para produzir salvação. Então, o chamado efetivo de Deus em detalhes, né? Então, o chamado efetivo de Deus chega ao homem por meio da palavra pregada, né? Nós estamos em Romanos, vai ser o próximo capítulo que nós vamos, no próximo texto que nós vamos entrar, né? Ler, na verdade, nós já estamos no capítulo 10. Como ensina em Romanos, né? Que fala assim, olha, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas para que serve esse chamado, né? Para que a realidade gloriosa de Deus chame o pecador, né? São perguntas, né? Então, para que serve esse chamado? Para que serve
essa realidade gloriosa de Deus revelada a nós, para que ele vai gerar no coração do pecador? Primeiro, ele serve para a comunhão com Cristo, né? 1 Coríntios 1,9 vai dizer que fiel é Deus que o chamou para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O chamado não é apenas para escapar do inferno, né? Mas para uma relação pessoal íntima com o Filho de Deus. A salvação, ela é, acima de tudo, comunhão. Então, nós não somos chamados para escapar do inferno. Escapar do inferno é uma consequência. Nós somos chamados por Deus para ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Como consequência disso, nós escapamos do inferno, que é a separação eterna de Deus. Entenderam a diferença? Né? Então, nós temos esse chamado de Deus para termos o nosso chamado. Deus chamou cada um de nós para termos uma relação pessoal íntima com Ele, através do seu Filho. Então, por isso que eu falo, um crente nascido de novo, ele precisa necessariamente manifestar o desejo de ser íntimo de Deus, de ter intimidade com o Senhor. Ele precisa ter prazer em oração, ele precisa ter prazer na busca, ele precisa ter prazer na ceia, ele precisa ter prazer no louvor, ele precisa ter prazer em estar em comunhão com os irmãos, ele precisa ter prazer em ouvir a palavra. Ele pode até não gostar da igreja, por exemplo. Ele pode não gostar. Alguém está aqui, por exemplo, hoje, está aqui, mas depois não gostar da igreja. Não, eu não gosto mais. Não aguento mais ouvir o pastor Lúcio. Ele não... Sempre com essas séries, série disso, série daquilo. Cansei do pastor. Vamos embora. Tudo bem. Você não é chamado para ter comunhão e amor à igreja, à estrutura da igreja. Mas você é chamado para viver em comunhão com o povo de Deus e com Cristo. Então, você precisa estar em comunhão com o seu povo, quer seja na nossa igreja, quer seja em outra igreja, na Batista, Nova Vida, na Presbiteriana, na Congregacional, na Metodista Wesleyana, nas Assembleias de Deus, nas comunidades independentes, não importa. Mas o que não existe é alguém que tenha ouvido o chamado e não tenha necessidade de ter uma relação pessoal íntima com o Senhor, né? Então, a pessoa, eu tô bem, pastor, estou bem espiritualmente, né? Estou bem, está tudo bem. Você vem ao culto? Não. Você ora? Não. Você jejua? Não. Você ceia? Não. Você participa de alguma atividade? Serve ao Senhor de alguma forma? Não. Você fala de Jesus na sua vida? Não. Obviamente, a gente tem um problema espiritual gravíssimo aí. Porque, é o que eu falei, Jesus não chamou apenas para que nós tenhamos Ele como Salvador da nossa vida, mas para que ele seja senhor também dela. E esse senhorio, ele não é abstrato, ele não é genérico, ele não é etéreo, ele é muito claro, né? Jesus, lembra, Mateus 28, 18 a 20, né? Se aproximou Jesus e falando disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todos os meus mandamentos, batizando no nome do Pai e do Santo. Ou seja, por exemplo, falar de Cristo, eu não estou falando de falar de Cristo, não é você entrar num ônibus e ter que ir para Jacinto, ou você ter que pegar um avião e ir para a África. Esses são para alguns vocacionados, mas falar de Jesus é uma necessidade de estar nascido de novo, por exemplo. Por quê? Porque é uma ordenança. Você precisa ter uma relação pessoal com Cristo, você precisa levar as pessoas a Cristo, você precisa se importar com o fato de que a pessoa que está do seu lado, ela vai para o inferno, sem que você seja instrumento de Deus na vida dela, para que o Espírito fale a ela, para que, através de você, ela se sinta tocada pelo Espírito, por exemplo. Então, esse chamado também, ele é eficaz para sair das trevas, né? 1 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: para que proclameis os louvores daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, o chamado é uma transferência de reino, das trevas do pecado para a luz da graça. É uma mudança radical de domínio espiritual, conforme diz lá Colossenses 1,13, né, que fala que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né, para o reino da luz, né, da graça de Deus. Para o seu reino e glória, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, vai dizer: para que vivessem de modo digno de Deus, que os chama para o seu reino e glória. O chamado de Deus para nossas vidas tem uma dimensão escatológica, né? O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, né? Escatológico significa ter uma dimensão nos últimos tempos, na salvação, né? No processo de salvação, na escatologia bíblica, né? Então, o crente é chamado para participar do reino eterno de Deus e compartilhar a sua glória. Só que quando começa esse reino, lá, quando Jesus nos salvar, não. Esse é o erro das pessoas. Nós somos chamados para lá, sim, mas nós já passamos a viver o reino a partir do momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e temos Ele em nossa vida. Então, o reino é vivido lá, mas aqui. Lembra, Jesus falou: o reino de Deus é chegado a você. Jesus inaugura o reino de Deus
no tempo que ele vê. Ele fala, olha, o reino de Deus chegou. E a igreja é a responsável por manter o reino de Deus em movimento. Então, hoje eu estava até conversando com a minha irmã à tarde. Quando nós ignoramos que nós somos instrumentos de Deus para libertação das pessoas, nós somos instrumentos de Deus para a proclamação da sua palavra, nós somos instrumentos de Deus para manter as portas da igreja abertas. Por isso que a gente fala, né, dos dízimos e ofertas, né? Do ponto de vista antes de obrigação, não é questão de obrigação, é questão de consciência, de contribuição para o reino, para que se mantenha o reino em funcionamento, para que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, veja como tudo no reino é ligado. Então, se a pessoa ela não faz jejum, ela tem uma deficiência espiritual. Se a pessoa não lê a palavra, ela tem uma deficiência espiritual. Se a pessoa não fala de Jesus, ela tem uma deficiência espiritual. Se a pessoa ela não entende que ela participa de um corpo, e como corpo ela precisa contribuir, né, com os seus dízimos e ofertas para sustento da casa do Senhor, ela tem uma deficiência espiritual, porque ela não entendeu. No final do dia, ela não entendeu. Ela está indo na igreja porque é legal, porque ela é crente, porque é ela e o Senhor dela, e o Senhor brigando por ela todos os dias para o Senhor abrir para ele a porta de emprego, abrir para ela um relacionamento. É só para si. Mas o reino não é sobre si. O reino é sobre nós servindo ao rei. Quando nós entendemos que o reino é sobre nós servirmos ao rei, tudo muda, tudo se transforma. É tudo para o seu reino e para a sua glória. Hoje se inverteu. Hoje na igreja se vê, é tudo para o meu reino e para que eu, uma vez glorificado, né, exaltado, para que uma vez que Deus me exalte, ele tenha alguma glória. Não, não. A minha vida ela é vivida para o reino e para a glória. E nesse processo Deus vai transformando ela e movendo e abrindo portas, fazendo tudo o que nós podemos fazer para o reino. Um outro ponto, então, o chamado é também para a liberdade, né? Gálatas 5:13 fala, irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Então, o chamado, acima de tudo, ele liberta o pecador da escravidão, do pecado, da lei como justificação e do temor da morte. É uma liberdade para servir Deus em amor. Ou seja, é o que eu falo da tensão escatológica, né? Da tensão que nós temos, que é do já e ainda não. Nós já estamos livres do poder da escravidão do pecado já, mas ainda não, porque ainda estamos sob a influência dele, mas não somos mais escravos, né? Nós não dependemos mais da lei para justificação. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei e em Cristo nós cumprimos também. As pessoas acham que a lei de Deus foi abolida. A lei de Deus não foi abolida, ela foi cumprida. E como é que você e eu cumprimos, uma vez que somos incapazes de cumprir? Em Cristo. Cristo é o cumprimento de toda a lei. Então, por isso que quando estamos em Cristo, quem viu o documentário, esqueci o nome agora, O Poder de Deus, acho que é O Poder de Deus, que a moça, a missionária fala sobre isso. Ela fala, olha, eu quando encontro uma pessoa, sempre pergunto a ela, você está em Cristo? A pessoa fala, não, estou na igreja. Não perguntei se está na igreja. Eu perguntei se você está em Cristo. Porque estar em Cristo não é necessariamente estar na igreja. Tem pessoas que estão na igreja e não estão em Cristo. Estão na igreja e não vivem em comunhão com Cristo. Não têm uma relação íntima, sincera. Estão na igreja e ainda vivem nas trevas, no pecado, no prazer, nas coisas mundanas, dividido com o coração entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Tem pessoas que estão na igreja e não vivem para o seu reino e para a sua glória, não perguntam a Deus como elas podem servir, não estão dispostas a servir ao reino. E eu servir ao reino, irmão, eu faço a abertura bem clara aqui, não é servir à igreja, não. Não é servir à igreja. Servir ao reino. Se você quiser servir ao reino servindo na igreja, para nós é um prazer, uma alegria. Eu sirvo ao reino servindo à igreja. Mas, se a pessoa não entende isso, se a pessoa não entende que tudo aquilo que Deus dá, ela precisa entender que é mordomia cristã, tudo que nós temos não pertence a nós, é o Senhor que dá. E ser fiel e dízimos ao Senhor é o princípio da mordomia cristã. É nós ajudarmos o reino a expandir. É nós ajudarmos a glória, o rei, manifestar a sua glória através da nossa vida. E, por fim, se as pessoas não entendem que nós somos chamados à liberdade, né, ela fica escrava desse processo. Por isso que eu não entendo, por exemplo, alguns movimentos em igrejas que tentam viver aquilo que o apóstolo Paulo e João combateram o tempo todo, que são os mestres judaizantes. Paulo, então, tentam trazer a lei para dentro da igreja de novo. Tá? E eu não estou falando de judaizantes, tem igreja que gosta de fazer uma arca da aliança e botar lá, representar, tocar um chofar. Legal.
desde que isso seja tratado como uma celebração, não como uma reedição do Antigo Testamento dentro da igreja. Não pode. Eu fui de uma congregação há muitos anos atrás, onde eu fui criticado porque o evangelista queria que nós usássemos todos o quepá, né? Aquele chapeuzinho judeu. Aliás, mas você não vai usar? Eu falei, não, irmão, não vou usar. Ah, mas então Deus não está acima de você? Eu falei, não. Então Deus está onde? Eu falei, dentro de mim, ele vive através de mim. Ele vive e reina não acima, ele não está lá, ele está aqui, meu irmão. A Arca da Aliança, ela foi perdida por Israel, mas, vamos dizer assim, não pelo Senhor. Ah, mas como assim, pastor? Não tem mais arca? Como é que tem Arca da Aliança? Não tem mais arca. Claro que tem Arca da Aliança, só que Deus transferiu aquilo que era humano, que era suscetível à perda, à destruição por conta do pecado, e Deus construiu para ele uma arca. Quem? Eu e você. Nós somos a arca dessa nova aliança. Não aquela lá era aquela, de madeira, de ouro, que caiu para a Babilônia, que foi levada, que foi derretida. E Deus fez uma nova, fez aonde? No meio, no seu coração, irmãos. O que estava na arca? Não era a palavra? Não eram os mandamentos? Onde os mandamentos estão? Chegará o tempo que eu escreverei o meu mandamento na sua mente e no seu coração. Onde é que está o maná? Onde é que está o pão de sustento diário? Não é a palavra de Deus que opera onde? No meio e no seu coração. Onde é que está a presença que era manifestada na arca? Na minha e na sua vida. Onde é que está o sangue que era aspergido sobre a arca? Na minha e na sua vida. Jesus aspergiu, o Cordeiro aspergiu o sangue sobre nós. Nós somos a aliança de Deus. Nós somos as cartas vivas para esse mundo. Por isso nós somos livres em Cristo. Aleluia! E da última parte, nós somos o quê? Nós somos separados para a santificação. E santificação, eu gostaria de colocar aqui de maneira clara, entendam, santificação não tem nada a ver com ser santo, uma auréola, não pecar, não errar. 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O chamar não é apenas para justificar, ou seja, não é Deus justificar o nosso pecado, mas para uma vida santa. Quem é chamado é também santificado progressivamente pelo Espírito. Olha, progressivamente, santificado pelo Espírito. O que é santificação? Santificação nada mais é do que você separar algo para o Senhor. Entende isso? Então, como é que nós nos santificamos? Quando nós lemos a palavra, um determinado tempo do dia para o Senhor, nós estamos nos santificando. Quando nós damos um tempo de oração, nós estamos nos santificando. Quando nós estamos em comunhão com os irmãos na igreja, nós estamos nos santificando. Quando nós tiramos 2 dias lá para estar no culto, nós estamos nos santificando. Quando nós estamos ceando, nós estamos nos santificando. Nós nos separarmos, nos consagrarmos, dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Então, nós não fomos chamados. Tem gente que só vive o evangelho para, mais uma vez, só Jesus como Salvador. Uma vida que não é frutífera, não produz fruto, não gera vida, Jesus chamou essas pessoas de algo muito terrível. Jesus fala que esse tipo de pessoa é como sepulcro caiado. Dia 2 de novembro vai ser o batismo na nossa igreja, é o dia de finados. Sabe o que acontece lá em finados? Você já teve oportunidade de ir num cemitério em finados? Você chega lá, tá aquelas gavetonas, né? Tem aqueles armários de concreto onde bota os caixões e tal, ou tem as lápides lá, tá tudo branquinho. O nego paga, né? Vai lá, mamãe morreu há 20 anos, vai lá dar um tapa lá que a gente vai visitar a mamãe dia 2, dá um tapa lá no túmulo de mamãe. Aí pinta lá de branquinha, ajeita a placa, bota flores, né? Vai lá dar uma ajeitada. Aí fica aquilo tudo branquinho, tudo maravilhoso, flores. Mas Jesus fala que o crente que não vive pelo Espírito é como sepulcro caiado. Os fariseus eram como sepulcro caiado, porque tinham a lei, mas não viviam ela. E o que é o sepulcro caiado? Você pode fazer isso tudo, irmão, mas se no dia 2 de novembro for eu e o Cristiano e o Rode lá com uma marreta, e a gente dá uma marretada pode escolher, não precisa nem ser um específico, qualquer um. Aleatoriamente, se nós quebrarmos, dentro é podridão, é morte, é degradação, é coisa putefada, estragada, cheiro insuportável. Por fora, aparência de beleza. Por dentro, cheiro de morte. E Jesus fala sobre isso. E, infelizmente, temos pessoas... Por isso que eu falo de maneira tão efetiva sobre isso o tempo todo. Não é porque eu não quero as pessoas na igreja, não é porque eu acho que a igreja é importantíssima. Mas só estar na igreja seria... eu pregar metade do evangelho, não adianta, porque assim, essa metade me interessaria, eu poderia ter uma igreja com 50 mil membros,
de gente na igreja. Só que o papel pastoral não é manter 50 mil pessoas na igreja. O papel pastoral é manter as pessoas vivas. É dizer para elas, olha, não sejam sepulcro caiado. Não se engane. Sentar nesse domingo, todo domingo, nesse banco, não vai salvar você. Se você não viver para a comunhão, se você não sair das trevas, se você não viver para o reino e sua glória, se você não se for chamado à liberdade e se você não se santificar. Porque esse é o caminho. E o caminho só se caminha caminhando ele. Ninguém pode caminhar por mim nem por você. Então, o chamado de Deus, portanto, é um chamado total para a comunhão, para a luz, para o reino, para a liberdade, para a santidade. Ele transforma não apenas o destino eterno do crente, mas toda a sua vida presente. Não é só lá, é lá, mas hoje aqui também. E aí vem o terceiro passo, que é a regeneração e o novo nascimento. Jesus respondeu, né? Digo-te a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com tudo que nasceu do Espírito. Então, o que é a regeneração? Fui convencido, fui chamado, e agora eu sou regenerado. A regeneração, que é paligenesia, é a obra sobrenatural, soberana e monorgística de Deus, pelo qual ele concede nova vida espiritual ao pecador morto nos delitos e pecados. Ou seja, não é uma cooperação entre Deus e o homem, é uma ação unilateral de Deus. Você tem, assim, é mais ou menos isso, você tem a impressão de que, assim, que, apesar de todos os seus defeitos, eu tenho isso claramente no meu coração, tá? Apesar de todos os meus erros, de todas as minhas falhas, de todas as minhas quedas, de todos os meus dias ruins, eu vejo claramente, eu já preguei sobre isso também, quando eu preguei sobre Enan, a mensagem era o olheiro e o barro. E nos dias bons, nos dias ruins, sempre foi a mão de Deus, sempre foi a mão de Deus. Nada que eu tenha feito para estragar, no sentido assim, o plano do Senhor sempre foi executado, foi sempre Deus agindo, mesmo quando eu não cooperava, mesmo quando eu me afastava, mesmo quando meu coração corria para longe. O Senhor sempre, com seu amor, o Senhor sempre, através do seu Espírito, sempre envolveu a minha vida. Deus sempre encontrou caminhos, nem encontrou, sempre me deu, Deus sempre me deu caminhos de volta para Ele. Não importa o quão longe eu tivesse andado, não importa para quão longe eu tivesse corrido. Nessa série de Romanos eu preguei sobre isso. A mão do Senhor, ela não tem longe o suficiente, entende isso? Não tem distante o suficiente. Numa quarta-feira eu preguei sobre isso, quando Pedro está lá no mar, que ele anda sobre as águas. Jesus está lá embaixo. Quando ele fala, Senhor, eu vou morrer, Jesus já está com a mão ali. Não existe longe demais para Deus. Para Pedro, Jesus estava lá. Quando ele ia morrer, Jesus estava imediatamente aqui. Então, esses versículos fundamentais são Tito 3,5, né? Ele nos salvou por meio do lavamento da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1,23, tendo nascido de novo, não de semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra viva e permanente de Deus. Ou seja, nós morremos. A Bíblia fala que também compara isso a essa vida em Deus e em Cristo e a nossa vida antiga, uma semente perecível, mas nós agora passamos a viver não mais por essa semente que vai morrer, né, que ela vai perecer no tempo, no inferno, mas agora por uma semente imperecível, né, por meio da qual foi plantada em nós pelo semeador, que é Cristo. Então, Ezequiel 36:26 fala, darei a vocês um coração novo, lembra? Acabei de citar isso aqui. E, porém, um espírito novo dentro de vocês. Era a promessa de Ezequiel. Deus estava falando, olha, vou mudar tudo, tudo. Não adianta. Não adianta querer ter a lei com um coração antigo. Não adianta querer ter a lei sem ter o espírito, um novo espírito dentro de vocês. Não adianta. Então, Efésios 2,5 vai dizer, não nos deu vida com Cristo, nos deu vida com Cristo mesmo quando nós estávamos mortos em nossas próprias transgressões. Então, a característica dessa regeneração, né? Ela é monorgística, ou seja, ela é uma obra exclusiva de Deus, sem cooperação humana. Ela é sobrenatural, ela transcende a capacidade e vontade humana. Ela é instantânea, não é um processo gradual, mas um ato pontual de Deus. Ela é irresistível, ele não pode impedir essa obra, e permanente, que nasce de Deus e não pode nascer de volta. Quem nasce de Deus não pode nascer de volta, ou seja, você não pode nascer de novo e nascer de novo para a vida antiga. Se você nasceu de novo, efetivamente, você vai nascer para essa vida nova, Cristo. Então, o que essa regeneração não é, né? Ela não é uma reforma moral, isso eu sempre falo, ou melhora de comportamento. Ela não é um resultado de uma decisão humana. Ela não é o batismo em água, embora o batismo seja o sinal dessa regeneração. Ela não é um processo gradual de crescimento espiritual. Ela não é uma emoção religiosa ou experiência mística. Então, o que ela é? Ela é uma nova criação em Cristo. Ela é uma nova natureza espiritual capaz de amar a Deus, porque nós sozinhos não somos capazes de amar a Deus. Nós somos inimigos de Deus. A nossa natureza não é de amizade, não é de amor, é de inimizade contra Deus.
Nós somos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus. É uma vida espiritual onde havia morte total. Ela é a capacidade de ver e entrar no reino de Deus. E ela é uma obra exclusiva e soberana do Espírito Santo. E aí os resultados, né? Eu já falei sobre isso, eu vou avançar. Ela gera em nós uma nova natureza, uma nova criação. Ela gera em nós fé em Cristo como Filho de Deus. Ela gera em nós amor aos irmãos, ela gera em nós vitória sobre o pecado, ela gera em nós a prática da justiça. Eu estou avançando aqui porque aqui é só o detalhamento que eu falei naquele início lá sobre a regeneração. E ela gera em nós a guarda dos mandamentos, né? 1 João 5,3 ela é importantíssima. Ele fala, pois esse é o amor a Deus. A pessoa fala, não, eu amo a Deus. Não, irmão, você pode dizer, dar um exemplo aqui rapidamente. Alguém pode dizer assim, não, eu vou ser amigo da Fernanda, por exemplo. Aí eu falo assim, não, eu amo a Fernanda como minha amiga. Aí, só que eu quero definir meus parâmetros de amor. Eu amo a Fernanda, minha amiga, pegando dinheiro, não pagando a ela. Eu amo a Fernanda como minha amiga, eu entrando na casa dela, comendo tudo que tem na geladeira, sem falar com ela. Eu amo a Fernanda como minha amiga, andando no carro dela, gastando a gasolina dela sem encher o tanque. Eu amo a Fernanda, minha amiga, usando as coisas dela. Sou eu que defino essa relação ou a Fernanda que tem o direito de decidir qual é o parâmetro dessa relação? É a mesma coisa com o Senhor. O amor de Deus, ele não é definido por nós, ele é definido por Deus. E Deus diz, pois esse é o amor a Deus. Você ama a Deus? Amo. Como? Eu amo a Deus porque eu venho no culto. Isso não é amar a Deus. Não pelos padrões de Deus. Isso não é que não é amar. Isso não é parâmetro. Eu amo a Deus. Como? Eu oro a Jesus. Papai. Antes de dormir, todos os dias, boto as mãozinhas juntas e oro a Papai do Céu. Isso não é amar a Deus. Não pelos parâmetros de Deus. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Esse é o amor de Deus. O regenerado, ele não obedece a Deus por medo ou obrigação, mas por amor. Os mandamentos de Deus tornam-se delícia, não fardo para o Senhor. É ter prazer na lei, lembra? Salmo 19, ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer em estar na presença do Senhor. Mandamento, ter prazer. Lembra das ordenanças? Batismo e ceia. Ter prazer em estar na ceia. Ter amor, estar na presença. Ter amor em louvar ao Senhor. Ter amor em ouvir a sua palavra. Ter amor em ter um tempo de comunhão. Ter prazer na lei do Senhor e nos seus mandamentos. Então, esses resultados não são condições para a salvação, né? Nada disso aqui, porque... então quer dizer, se eu guardar os mandamentos, se eu praticar a justiça, se eu tiver a vitória sobre o pecado, então eu tô salvo. Não, porque a salvação não vem do homem, não vem de mim, de você. Lembra? A salvação não vem de vocês, não por obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, pastor, eu fiquei confuso agora. Então, se eu guardo o mandamento, eu tenho fé em Cristo como meu filho de Deus, então não significa que eu sou salvo? Não. Não no sentido de que essas coisas salvam você e a mim, mas essas coisas são a evidência de que nós fomos salvos. Está claro aqui o que eu estou tentando dizer? Não é essas coisas que fazem com que a outra aconteça, mas o fato de nós amarmos a Cristo foi porque nós fomos salvos por Ele primeiro, e Ele gerou vida em nós, Ele nos convenceu do pecado, fez o chamado, nos regenerou, e a partir do momento que nós temos uma vida em Deus, agora nós praticamos essas coisas, e essas coisas são a evidência de que nós fomos salvos. Está claro aqui o que eu estou tentando dizer? Sim? Sim, muito claro. Tá? Amém. Então, nesse ponto, como é que eu falo, por exemplo, sobre ministério. Eu não tenho uma vida espiritual porque eu sou pastor. Você não deveria ter uma vida espiritual porque você faz o ministério na igreja. Você não deveria ter uma vida espiritual porque você é de evangelismo, ou porque você é da diaconia, ou porque você é do louvor, ou porque eu sou pastor. Não, você não deveria ter uma vida espiritual por essas coisas. Essas coisas não podem ser a causa de uma vida espiritual. Elas deveriam ser a consequência. Por ter uma vida espiritual, eu estou apto a exercer a função pastoral. Por ter uma vida espiritual, o chamado de evangelismo arde no seu coração. Por ter uma vida espiritual, você entende que no reino o maior é aquele que serve. Por isso que você tem um coração para servir os irmãos na diaconia. Por ter uma vida espiritual é que seu coração arde de alegria para louvar o Senhor no ministério de louvor da igreja. É totalmente diferente. E nós vivemos um tempo onde as coisas foram, infelizmente, invertidas. E aí eu termino aqui, né? Então, a fé, isso tudo junto, né, vai desembocar onde? Numa fé salvadora. E o que é a fé? A confiança em Deus e sua palavra. A fé vai dizer, porque pela graça vocês são salvos. Então, isso tudo é a graça operando. E aí, por meio do quê? Qual é o canal que isso acontece? A fé.
na confiança em Deus e sua palavra. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé salvadora é o quarto e último aspecto da aplicação da salvação. Ela é a resposta do pecador regenerado ao chamado de Deus, numa resposta que o próprio Deus concede como dom da sua graça. A fé não é uma obra humana que merece salvação. Ela é o instrumento por qual a salvação é recebida, né? Então, o que é, afinal de contas, a fé salvadora? A fé salvadora, ela possui 3 elementos inseparáveis, né, conhecidos pela tradição reformada como a notícia, né, que é o conhecimento do conteúdo do evangelho, quem é Cristo, o que ele fez e por que é necessário. Isso vai gerar em nós uma fé salvadora. Lembra que eu falei em Romanos, capítulo 10? Conhecimento vem por ouvir a palavra de Deus. A assensus, que é o assentimento, ou seja, a concordância nossa intelectual, porque nosso culto é racional, com a verdade do evangelho, reconhecendo como verdadeiro. Então, nós reconhecemos que Cristo é quem ele diz que ele é, nós louvamos ele pelo que ele fez, e nós concordamos com Deus a respeito do nosso pecado, porque é pecado. E aí nós vamos ter, a partir daí, a terceira parte, que é a fidúcia, né, que é a confiança. A partir daí nós entregamos, né, a entrega pessoal e a confiança em Cristo como único Salvador e Senhor. Esse é o elemento fundamental. Lembra? A entrega pessoal, a confiança com Cristo como único Salvador e Senhor. Não só como Salvador, como Senhor. Então, a fé é como dom de Deus, né? Filipenses 1:29 diz: pois a vocês foi concedida a graça de crer em Cristo. A fé não nasce da vontade humana, né? Ela é concedida por Deus. O regenerado, né? O crente nascido de novo, crê porque Deus lhe deu a capacidade e o desejo de crer. Isso exclui, né, todo orgulho humano da salvação. Ou seja, irmãos, nada do que nós fizemos é capaz de gerar o que Deus gerou em nós. Então, a cadeia da graça soberana, ela funciona com convencimento, chamado, regeneração e fé. Amém? Então, a conclusão aqui, né, não tem mais volta. João 10:28-29. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, o Senhor está falando das suas ovelhas, né? E eu lhes dou a vida eterna. E elas, as ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão do Pai. Ou seja, a salvação aplicada por Deus é segura, permanente e irrevogável. Quem foi convencido, chamado, regenerado em quem Cristo, não mais vai ter volta para a antiga vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, deixei aqui uma observação ainda para vocês, né, sobre a salvação, né? A salvação é a obra de Deus do começo ao fim, desde a eleição na eternidade passada até a glorificação na eternidade futura, e por isso que nós declaramos, mais uma vez, www.deuteronômio.com, entra lá no site institucional, os 5 solas, lê lá, o sola deu glória, por isso que nós declaramos que somente a Deus glória, porque todo o trabalho foi dele e somente dele, de mais ninguém. Nós fomos salvos por ele, e nós não tivemos nenhum merecimento e nenhuma ação sobre isso. O Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, a ele a glória pelos séculos dos séculos, por conta de... Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Aí, pastor, foi forte hoje essa palavra aí, esse estudo aí. Aí, eu Glória a soltei Deus. um aleluia aqui, meu irmão. Meu Deus. Aleluia. Coisa, rapaz. Meu Deus. Amém. Assim, muito edificante mesmo. Hoje, todos, né? Mas hoje eu quase que eu dancei aqui, rapaz. Muito forte. Amém. Forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Rodrigo, a gente passa a aula toda dando glória, aleluia, quase falando em línguas. Foi, teve um momento aqui na ministração desse estudo que eu falei, ué, domingo? E o mais importante, irmãos, assim, sempre que possível, de verdade, assim, eu estou tentando levar vocês pelo máximo de canais possíveis, né? Tem no YouTube, no site da igreja, eu acho que vocês conseguem ver, como está pela conta da igreja, que é o YouTube Premium, não entra propaganda, já entra na aula direta, eu acho que, né, preciso até testar lá depois, ver se está funcionando direitinho. No Spotify, agora, o Spotify, se você não sabe, ele agora funciona com vídeo e com áudio, né? Ele funciona igual ao YouTube, então eu fiz lá o podcast no Spotify da igreja, para você, porque às vezes no YouTube você não tem conta premium, entra propaganda, tá até falando isso com minha irmã hoje. E aí no meio lá da aula vem propaganda, umas coisas no Spotify, né? Entre as faixas tem propaganda, mas não no meio delas, né? E lá tem o vídeo, né? Então você pode assistir tanto o vídeo como somente o áudio da aula. Revejam, reouçam, deixa Deus falar no coração de vocês, ouve um pedacinho. Eu estou sendo bem honesto, eu assisto novamente as aulas, porque conforme eu vou dando aula aqui, o Senhor vai falando, né? Tocando em algumas coisas, a gente vai trazendo aquilo que o Senhor toca em vocês também.
E Deus sempre fala ao meu coração, eu revejo todas as aulas que eu publico aqui, porque o Senhor, ele é maravilhoso, né? Essa é a grande verdade. Então, tem essa oportunidade aí, manda para as pessoas, manda o link do Spotify para as pessoas assistirem. É de graça, irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui de graça, a gente não cobra absolutamente nada e nunca cobraremos, né? Então, abençoe a vida de alguém. Pastor, tem no Deezer também? Tem no Deezer ou só no Spotify? Tem no Deezer também? Hoje só no Spotify. Mas eu posso olhar. A gente tem a plataforma do Deezer, assim. Acho que No o Marcos YouTube. até no YouTube também. Mas no Deezer ele também é porque ele deve ter assinatura do Deezer, né, Varão? E aí o Marcos Vinícius também acho que usa Deezer. Eu vou ver aqui, mas é fácil. Não tem nenhum mistério subir isso para as plataformas, não. Vou ver aqui e vejo o que é melhor. Desculpa, o senhor falou sobre aquele vídeo que o senhor botou lá do arminiano e do... Aquele vídeo me tirou muitas dúvidas lá com aqueles irmãos lá, ó. É longo, mas eu assisti, eu achei muito, muito bom mesmo. Assim, tirei muitas dúvidas, né, sobre os 5 pontos, os 4 pontos, cair da graça. Poxa, tirou assim, muito bom para mim, muito bom mesmo. Sim. Amém? Vamos orar, que já são 9h35, eu já passei do horário 15 minutos, eu não gosto muito de avançar por causa disso. Não, Rodrigo, não tem nada de você, não. Foi eu que avancei aqui, peço desculpa. Não, pastor, porque passou tão rápido que nem pareceu. Eu estou falando, passou tão rápido e acabou. Amém. Amém. Eu vou pedir, deixa eu pegar vocês. Fernando orou na última aula, o Rodrigo orou hoje no início. Varãozinho, você está com o microfone aí? Meu filho, esse Varãozinho está aqui ainda. Tá? Vamos orar então, Varãozinho. Agradece aí pela nossa aula, em nome de Jesus. Pode ir. Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a noite dos irmãos hoje, que o Senhor possa fazer eles receberem, Senhor, essa aula que foi dada hoje, os irmãos que ainda vão ver ela no YouTube, Spotify também. E é isso, Deus, que nós podemos ter uma ótima noite, uma noite que restaura nossas vidas. Amém. 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 Glória a Deus. Amanhã não tem Amém. culto busca, tá? Não tem culto amanhã. Não tem culto amanhã por causa do jogo do Brasil. Fica difícil de deslocamento dos irmãos. Então, amanhã não tem culto. Temos culto na quarta-feira, mas no sábado, às 5 horas da tarde, nós temos o Conexão MD. Convide alguém, irmão. O processo de conexão é convidar pessoas. Convide alguém que está afastado. Convide alguém que quer conhecer mais de Cristo. Leve pessoas, visitantes, para nós alcançarmos vida, tá? Deus abençoe vocês. Paz, boa noite, fiquem com Deus.